Olá, pessoal, bem-vindos à nossa página aqui do Facebook, tá? Eu queria agradecer, primeiramente, para todo mundo que já que vai começar e está assistindo esse vídeo. Bom, como hoje é um dia especial para nós, todas nós mulheres, antes de mais nada, eu queria desejar, tipo, feliz Dia das Mulheres para todas nós, mulheres lindas e maravilhosas, que estamos conquistando nosso espaço, nossa representatividade cada dia mais, ok? Parabéns para todas nós. Então vamos lá, eu sou a Karina Barros, a consultora da Ibis Immigration aqui de Toronto, tá? E hoje o intuito dessa live é falar um pouquinho sobre como que é a dinâmica, né, do sistema do Express Entry, ok? Então, assim, basicamente, o Express Entry, ele não é um processo, como, né, ao contrário do que todo mundo pensa, o Express Entry não é um processo de imigração, e sim um sistema de gerenciamento de processos de imigração, tá? Então, assim, o vídeo de hoje é mais para eu responder perguntas, né? Então, vão deixando seus comentários aqui embaixo, suas perguntinhas, que eu vou responder no final desse vídeo, vou responder ao vivo. E, gente, só enfatizando, tá? Não dá para fazer avaliação de perfil, assim, né, ao vivo, rápido, online, digamos assim. Então, se você quiser mais, né, tiver mais dúvidas, quiser saber mais um detalhe de como o programa, como os processos se aplicam ao seu perfil, marque uma consulta com um de nossos consultores, tá? Aqui embaixo do vídeo vai ter todos os detalhes para vocês nos encontrarem. Ou seja, entre em contato, deixe uma mensagem, marque uma consulta que a gente pode fazer no detalhe, avaliar o seu perfil. Não somente falando de Express Entry, né? Hoje a gente tem vários programas provinciais, então às vezes o seu perfil pode se adequar a um programa específico, tá bom? Então, marque a gente só consulta conosco. Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre a dinâmica, a didática, né, do Express Entry. Basicamente, já falei, o Express Entry ele é um sistema de gerenciamento de programas de migração, tá? Então, abaixo do Express Entry, ou seja, quais são os programas que estão envolvidos nesse grande sistema, nesse grande protagonista, né, hoje, são os programas da classe econômica, né? Então, a gente está falando um pouquinho do Canadian Experience Class, que esse programa ele é destinado para pessoas que estão aqui no Canadá e que têm já uma experiência, ou está adquirindo uma experiência de trabalho qualificada aqui no Canadá por pelo menos um ano, tá? Nós temos também o Federal Skilled Worker, que esse é basicamente todo mundo que está fora do Canadá e deseja vir e tem uma experiência profissional relevante, né, no processo, pode ficar elegível para esse processo. Então, o Federal Skilled Worker é basicamente para profissionais qualificados. Então, se você tem uma experiência profissional super relevante, uma experiência profissional qualificada, você pode, sim, ser elegível para o Federal Skilled Worker. Tá? Outro programa abaixo do grande sistema do Express Entry também é o Federal Skilled Work Trades, tá? Esse é basicamente um pouco nos moldes do Federal Skilled Work, mas ele é destinado para algumas categorias de profissão, né? Então, normalmente para quem é baker, né? No caso, padeiro, pintores, pessoas da área industrial e também de construção civil. Ele tem algumas peculiaridades, né, no sentido de você, às vezes, precisar ter uma oferta de trabalho e tudo, mas é um programa destinado para, talvez, categorias de profissões um pouco mais simples, digamos assim, né, não tão qualificadas, ok? Não que não sejam qualificadas. Outros programas também abaixo do grande sistema do Express Entry são os programas provinciais, né, cada vez mais as províncias estão aderindo ao Express Entry, então, óbvio que nós temos vários programas provinciais, várias categorias diferentes de programas, né, mas basicamente hoje o Express Entry também está nessa parte de gerenciamento também dos processos provinciais, ok? Se vocês quiserem saber mais detalhes, né, sobre todos os critérios de elegibilidade para o Express Entry, o Leomiro, nosso outro consultor, fez um vídeo super bom, super detalhado, né? Foi recente, foi agora em janeiro. Então, dá uma olhadinha na nossa página do YouTube, procure por esse vídeo, que o Leomiro explica muito bem, né, os processos do Express, assim, todos os fatores de elegibilidade para o Express Entry, ok? Corre lá. E depois, no final desse vídeo também, se vocês gostarem, não esqueça de deixar um like, de compartilhar e vão deixando suas perguntas aí que eu vou responder no final do vídeo, ok? Vamos lá. Basicamente, como que eu faço para iniciar o sistema? Como que eu faço para começar a concorrer, digamos assim, no Express Entry, né? O primeiro passo é o cadastramento do perfil no sistema. Então, vocês precisam fazer o cadastro do perfil de vocês, tá? Os documentos obrigatórios para essa primeira etapa são o IELTS,
o General Training, tá? Porque vocês precisam provar, né, um dos fatores de elegibilidade, que é o idioma, e também o Education Credential Assessment, tá? O famoso ECA, né, a abreviação Education Credential Assessment, ele é, assim, basicamente todo mundo hoje que se formou fora, que tem uma formação superior fora do Canadá, precisa fazer o Education Credential Assessment, tá? Basicamente, o que o governo do Canadá quer saber com isso? Ele quer saber se a sua formação, por exemplo, a formação que você fez no Brasil, a sua graduação, né, ela é reconhecida pelo governo, no caso no Brasil é o MEC, né, que faz toda a parte de regulamentação da educação, e também quer saber se o programa de estudos que você fez no Brasil, ele é equiparado a um programa aqui, né, do mesmo nível no Canadá. Então, se você fez uma graduação no Brasil, equivale a um bachelor degree aqui no Canadá. Então, é mais ou menos, o ECA, ele serve para isso, né, para que o Canadá tenha certeza de que a sua formação superior, ela é, primeiro, reconhecida e que ela está no nível de degree, digamos assim, né, de grau, sei lá, eu não sei muito bem mais como que é especificado, mas saber se está no mesmo nível de um programa de estudos aqui no Canadá, ok? Quando você faz o seu cadastro no perfil do Express Entry, tá? Isso é importante vocês saberem que você não está participando de um processo de migração nesse momento, tá? O cadastro do perfil, ou seja, o profile que você faz no Express Entry System é a expressão de interesse para emigrar para o Canadá. É basicamente assim, oi gente, oi Canadá, eu quero migrar, está aqui minhas qualificações, então você está se mostrando para o Canadá. No final, quando você cadastra o seu perfil, você vai ter uma pontuação, tá? Então essa pontuação é o que determina se você vai ser selecionado depois ou não. Uma vez que você cadastrou seu perfil, você fica num pool de candidatos, tá? Numa piscina, digamos assim. E nesse pool, você está concorrendo com pessoas dos mais diferentes backgrounds, né, dos mais diferentes perfis. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, no nível de inglês, que o mínimo necessário para que você entre, né, que você possa se cadastrar no Express Entry é o CLB 7, ou seja, o nível intermediário, esse é o mínimo. Como você está concorrendo com, né, os mais variados perfis, é importante que você não fique no mínimo, porque embora você esteja elegível, né, você possa criar o seu perfil, isso não quer dizer que você está dentro de uma nota de corte, né, uma nota confortável, que faria você ser selecionado. Então, sempre, gente, que nós falarmos de Express Entry, quanto, por exemplo, melhor for o seu idioma, melhor o seu nível educacional, sua experiência, quanto mais anos de experiência de trabalho você, né, não tanto assim, você não pode ter só o mínimo, que é 1 ano de experiência de trabalho, você precisa ter mais para que você tenha o máximo de pontuações possíveis, tá? Todos os meses, o Canadá faz os draws, né, os sorteios, digamos assim, e determina onde é determinado uma nota de corte, e todo mundo que está dentro dessa nota de corte ou acima vai receber um invitation to apply, ok? Como que funciona essa nota de corte? Assim, da onde o Canadá tira esse número? É óbvio que é uma matemática, tá, gente? Não é assim, olha, vai ser 700 pontos e pronto. Não, não é assim. Como você está num pool de candidatos concorrendo com, né, pessoas dos mais diferentes níveis, quanto maior for o nível, né, dos candidatos que estão nesse pool, a régua sobe. Então, a pontuação, por isso que a pontuação fica sempre sobe, desce, sobe, desce. Pode ser que agora ela está vindo numa linear, por exemplo, em média de 442 pontos, mas pode abaixar e depois pode subir. Por quê? Porque isso vai depender, né, do quão é o nível das pessoas que estão no pool. Quanto mais alto for esse nível, mais alto, obviamente, vai ser a nota de corte do processo, ok? Então, é isso, tá? Não acha que, por exemplo, o Canadá tá jogando uma nota lá em cima porque não quer que a gente vá. Não é isso, tá? Então, o que varia, o que determina mesmo essa pontuação são as notas, o nível, né, de todo mundo que está no pool, ok? Por isso, mais uma vez, embora você tenha o mínimo elegível para o processo, né, para poder se cadastrar, é importante que você entenda que é um sistema de pontos, tá? E você está concorrendo com pessoas, né, dos mais diferentes níveis. Então, quanto melhor for seu inglês, mais pontos você vai ter. Quanto mais, por exemplo, você pode se cadastrar no sistema tendo o ensino médio, né? Mas você está no pool, né, com o ensino médio, sendo que tem outras pessoas que têm graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, isso vai te dar uma desvantagem com relação à sua pontuação, né, e até dificultar um pouco a questão de você ser
receber o Invitation to Apply. Um fator importante, gente, que é bom ressaltar é a questão da idade, tá? O Express Entry, infelizmente, nós que estamos acima dos 30 anos, acabamos sendo penalizados um pouquinho com relação à pontuação, tá? Então, até os 29 anos, a pontuação é cheia, né, pelo quesito idade, mas a partir dos 30 anos de idade, cada ano de aniversário se perde um pouco de pontos no processo, tá? Quanto mais tempo você deixar, né, vamos supor, próximo dos 40, né, 35 a 40 anos, ou mais de 40, esses pontos que você perde vai ficando difícil recuperar de outra forma, tá? Então, sempre que eu falo, se você está aí começando o seu planejamento, se você, né, pensa em vir para o Canadá, não espere muito, né? Porque, às vezes, você tem elegibilidade hoje, mas quanto mais você espera, talvez você vai perdendo pontos com relação à idade. E também, assim, falando um pouco de processos no geral de imigração, os processos, eles são baseados na economia do país. Então, por isso que eles estão sempre em revisão, né? As coisas podem mudar. Então, se hoje você é elegível e, poxa, tem uma pontuação legal, tem um nível de inglês legal, já comece a correr atrás disso, porque o ano que vem a gente não sabe, né? As regras podem mudar. Então, isso acontece com o Express Entry, tá? Então, esse ano a gente tem uma didática, vem funcionando assim, né? O sistema vem sofrendo algumas melhorias no processo, como um todo, mas pode mudar. Então, agende já a sua consulta. Se você está mesmo, às vezes, no início do seu planejamento, já agende sua consulta para você até saber como se planejar, né? Porque existem formas de você ganhar mais pontos no processo. Então, você precisa saber como que você vai adquirir esses pontos, tá? Um dos pontos, assim, às vezes, da consulta, que eu vejo muita gente chega pra gente, pra mim, pelo menos, e fala, nossa, eu estou me preparando há, sei lá, 4 anos para esse processo. E aí, quando eu vou analisar o perfil, eu tento entender como que você está se preparando. Às vezes, você acha que está se preparando da forma correta, mas não está. Então, é importante ter esse aconselhamento desde o início, tá? Porque você já começa a se planejar melhor, né, de como eu posso, o que eu posso melhorar para adquirir mais pontos, né, o que eu posso fazer para ser elegível, para me tornar elegível para todos os processos, digamos assim, no caso no Express Entry, ok? Então, voltando, estamos lá no pool de candidatos, né, você está ali aguardando todos os meses, em média, 2 vezes por mês, o Canadá, o consulado faz os draws, né? Esses draws, embora a média seja 2 vezes por mês, ele pode ter uma vez ou não acontecer de acordo com, né, as necessidades, mas em média tem mantido esse lineamento assim, de 2 vezes por mês, tá? Nessas datas são determinadas as notas de cortes e se você estiver dentro da nota de corte ou acima, você vai receber um invitation to apply, certo? Ou seja, um convite para aplicar para um processo de imigração. Então, é a partir daí que você está efetivamente num processo de imigração, tá? Então, mais uma vez, enfatizando, o cadastramento do seu perfil é a expressão de interesse no processo para imigrar para o Canadá, tá? Ele não é ainda um processo efetivo, nada disso, é só uma expressão de interesse. A partir do momento que você recebe o invitation to apply, aí sim, né, a gente pode falar que você começa a efetivamente entrar no processo de imigração. A partir daí você tem 90 dias, né, para preparar toda a sua aplicação, que é mais ou menos confirmar todas as informações que foram cadastradas no seu perfil, confirmar documentalmente, né, digamos assim, todas as informações que foram colocadas no perfil, e a partir de 90 dias, quando você envia a sua aplicação, né, aí o consulado vai fazer o processamento dessa sua aplicação. Felizmente, o Express Entry é um processo extremamente rápido, né, eu sempre falo que é um processo direto, basta você estar elegível, ter a pontuação, você recebe num momento de draw, invitation to apply, e a partir daí, 6 meses é o prazo máximo de análise da sua aplicação, para que você receba a resposta final, né, a aprovação no final. Em muitos casos, tem acontecido de ser muito mais rápido do que os 6 meses, tá? Então, 6 meses é o prazo máximo. Felizmente, o consulado está conseguindo cumprir com assim, os prazos do processo. Então, não tem nenhum processo, pelo menos com a gente, que passou de 6 meses, entendeu? E casos a gente tem alguns recordes no escritório hoje, por exemplo, o caso de que pessoas que fazem aplicação de dentro do Canadá, através do Canadian Experience Class, 21 dias de análise de uma aplicação, assim, é muito bom. Então, esse é o nosso recorde.
em média, a gente vê que quem aplica daqui de dentro está sendo muito mais rápido, em média de 2 meses e meio também, ok? Mas assim, para você que está aplicando de fora do Canadá, é também muito rápido. Normalmente, hoje tem levado em torno de 4, 5 meses, raramente chega próximo dos 6 meses, mas nunca passa dos 6 meses. Então, é um sistema extremamente rápido, tá? Então, voltando, né? Basicamente, cadastrando o perfil, ou seja, tendo primeiramente a elegibilidade, cadastro do perfil, o draw, invitation to apply e o envio da sua aplicação e a decisão final para que você receba a resposta do consulado se você foi aprovado no Express Entry, no processo, ok? Bom, já falei alguns minutos aqui, eu já expliquei um pouquinho da dinâmica do Express Entry e agora então eu vou começar a responder as suas perguntas, tá bom? Já vi que tem bastante perguntas aqui. Queria agradecer primeiramente o pessoal que está fazendo pergunta. Gente, vão participando mais, vão fazendo mais perguntas para que eu responda aqui para vocês, tá bom? Vamos ver aqui. O Rafael Terose, né? Gostaria de saber se cursos técnicos possuem algum valor para o Express Entry. Tipo, um curso de 1 ano e meio, por exemplo. Obrigada. No geral, né, depende muito. O curso técnico não te daria pontuação, né, no caso, para o processo do Express Entry. Mas depende muito, porque no Brasil existem algumas graduações tecnólogas, se eu não me engano, né, que são 2 anos, e esse tipo de curso pode sim valer, né, como 2 anos num curso para vocês. Mas assim, o curso técnico mesmo, que não te dá depois no final um diploma e nem um histórico escolar, ele não vai ser contado para o processo, né? Se você chegou no final do seu curso, você recebeu um certificado de conclusão, um certificado de participação, ele não vai ser reconhecido pelo WES, né? O WES, por exemplo, que é o World Educational Services, para fazer o ECA, tá? O Education Credential Assessment. Então, com certeza, isso não vai contar para o processo. Tá? Mas se foi um tipo de curso que é uma graduação tecnóloga, eu não me lembro exatamente o termo, sim, né? Se você, ao final do seu curso, você fez o seu curso numa instituição que é reconhecida pelo MEC, que você recebeu um diploma, um histórico escolar, é bem possível sim que a sua equiparação, né, do Education Credential Assessment saia com um curso, diploma, aqui nós temos alguns cursos de colleges, né, que pode ser equivalente, então, diploma de 2 anos, isso sim vai contar um pouco mais de pontos para você no processo, ok? Então, basicamente precisa ver qual que é o tipo de curso que você fez técnico. Se no final deu um certificado somente, com certeza isso pode não contar para o processo, tá bom? Juliana Estanqueiro. Um perfil, 35 anos, casado, mas sem filhos, 8 anos de experiência profissional, design gráfico, 8 no Arts, é um bom perfil para Express Entry? Bom, embora assim, nós não estamos fazendo a avaliação do perfil, tá? Porque a gente precisa de um pouco mais de informações do que isso para saber, né, se é um bom perfil ou não, tá? O que você precisa, Juliana, tentar assim, 35 anos, você já principal aplicante, no caso, com 35 anos, já acabou perdendo alguns pontinhos aí para o processo, né? Em média, deixa eu ver, 25 pontos. E, assim, tem que se recuperar esses pontos de alguma outra forma, tá? Então, às vezes, tendo um nível melhor de inglês, né? Nota 8 no IELTS, com certeza é uma nota muito boa. Então, se você ficou com 8 em todas as bandas do IELTS, você vai estar numa categoria de CLB 9 ou 10, dependendo de como for. Então, isso vai te dar realmente muita pontuação no quesito de inglês. Porém, assim, é preciso avaliar o perfil com mais critério para saber exatamente se é elegível ou não, tá bom? Marca uma consulta, se você quiser, a gente pode fazer, né, nós temos 4 consultores na Evisa hoje, se você quiser ter uma avaliação mais detalhada do seu perfil, né, marca uma consulta com a gente pode fazer mais um detalhe, mais criteriosamente essa análise, ok? O Wellington Pacheco, Karina consultora, top, super indico. Obrigada, Wellington, muito obrigada mesmo, fico muito feliz, né, que vocês admiram o meu trabalho, gostam, né, e me indicam. Muito obrigada mesmo, tá? Vamos lá. Bom, Mayra, você só colocou uma palavra, Mayra Camarelo, só colocou a pontua, eu não entendi, acho que você não conseguiu concluir o seu comentário, tá? Se você quiser, volta aqui, deixa o seu comentário de novo, né? Eu não tô conseguindo entender o que você quis falar, mas volta, deixa o seu comentário de novo que eu respondo mais no final, ok? Stephanie Baeta. É preciso estar casado no papel ou ter uma outra maneira de comprovar a união, tá? Então, assim,
Obviamente que se vocês forem casados, né, a certidão de casamento é um documento absoluto, é um documento oficial do governo, então, ou seja, a gente não precisaria apresentar nenhum documento a mais, mas também existe o que a gente chama aqui de comulau, ou seja, no Brasil a união estável, tá? Para comprovar a união estável, a gente sim vai precisar de mais documentos, mas o critério assim máximo, o que é considerado uma união estável? Que vocês vivam pelo menos um ano sobre, né, o mesmo teto, o mesmo endereço, digamos assim, né? Vocês precisam viver juntos por pelo menos um ano. É isso que caracteriza a união estável. E aí, para esse caso, a gente precisa apresentar documentos adicionais. Então, assim, normalmente, a gente precisa apresentar contas, né, por exemplo, contas de água, luz, telefones, que vocês recebam no nome de ambos, né, no mesmo endereço. Conta conjunta em banco, normalmente é um documento aceitável, né, para esse tipo de comprovação. Existe um documento no cartório no Brasil que ele é muito bom também, que é acho que é a certidão de união estável. É um documento super válido, porque é um documento também oficial, tá? Óbvio que ele não isenta de a gente apresentar outros documentos, mas ele já, por si só, é um documento super válido. Mas, assim, basicamente, vocês precisam estar vivendo juntos por pelo menos 12 meses, e isso precisa ser documentado, precisa ser comprovado, tá? Normalmente, assim, se vocês têm o apartamento que vocês vivem ou a residência que vocês vivem é alugado, se o contrato de locação estiver no nome dos dois, ótimo, é um outro documento que serve como comprovação, tá bom? Mas entendam que não adianta, assim, comecei a viver junto hoje, comecei a namorar hoje, enfim, vocês precisam ter pelo menos 12 meses vivendo juntos no mesmo endereço e isso precisa ser documentado, ok? Vamos lá. Cleiton Andrade. É necessário comprovar alguma aplicação financeira por algum período? Se sim, qual é o valor e qual é o tempo? Sim, obviamente que para o cadastro, né, do perfil do Ex-Presente não precisa, né? Você vai colocar um valor ali que você precisa comprovar, mas ali, nesse momento você só está informando. Quando você recebeu o Invitation to Apply, um dos documentos que você precisa mandar junto em todo, né, o package de aplicação é sim a comprovação financeira. Então, você precisa provar para o Canadá que você tem recursos, né, para que você possa vir, tá? Normalmente, assim, a gente tem um modelo de carta especial para isso, ou seja, uma carta que o seu banco precisa fazer mostrando que os valores que você tem em conta, seja conta corrente, conta investimento, enfim, os valores que você tem disponível, eles estão realmente disponíveis, porque existem alguns tipos de investimento que tem carência, né? Então, ou se você não tiver disponível, isso pode ser um problema. Então, basicamente, existe uma declaração que você precisa pedir para o seu gerente do banco, ou seja, de onde você é correntista, e também, obviamente, os extratos, né, desses investimentos. Então, normalmente a gente pede 6 meses de extrato, né, comprovando os valores em conta. Óbvio que talvez se você tem um tempo menor desses valores em contas, a gente até pode tentar explicar isso, mas o ideal é que sejam pelo menos 6 meses de extratos bancários, mostrando que você tem esse dinheiro disponível. Importante, tá? Esse dinheiro precisa estar no nome do aplicante principal, ou talvez do spouse, mas precisa estar no nome, né, de vocês. Para esse tipo de caso, para imigração, não tem como usar sponsor, tá? Então, vocês têm que provar que vocês têm esse dinheiro para vir. O valor, tá? Qual que é o valor? Existe uma tabela que é determinada todos os anos, ela é atualizada todos os anos para o governo. Então, assim, gente, tenha ciência que nos processos de visto temporário, o valor é outro, tá? Para os processos de imigração muda um pouquinho. E existe uma tabela que vai depender muito do tempo, do tamanho da família. Se é solteiro, casado, tem 3 filhos, 5 filhos, ou seja, existem valores específicos para isso, tá bom? Espero que eu tenha respondido, Cleiton, a sua pergunta. Vamos lá, Jéssica Lima. Trabalho na área de vendas internas no Brasil há 2 anos e tenho inglês fluente. Isso me ajudaria a migrar através do Ex-Presenter? Estou com 30 anos de idade. Meu esposo é advogado, no Brasil há 3 anos, inglês avançado e tem 35 anos. Teríamos chances de ser convidados pelo Ex-Presenter? Jéssica, mais uma vez, tá? Não dá para determinar a sua elegibilidade, ou seja, quais seriam os pontos. Ou seja, não dá para fazer uma avaliação do perfil assim, né, sem muitas informações, tá? Porque isso precisa ser realmente uma análise muito mais criteriosa, ok? Óbvio que você está numa faixa de 30 anos, que ainda você não está perdendo tantos pontos pela idade. Se você tem um inglês fluente, isso é ótimo, vai te somar muitos pontos para o processo. E você ter experiência na área de vendas, óbvio que vai depender, a gente tem que analisar como essa experiência, se ela está dentro de uma experiência qualificada, mas assim, baseado nessas informações, parece sim um bom perfil para o Ex-Presenter, tá? Por quê? Primeiro, a idade, você está numa idade ótima, inglês avançado basicamente, posso dizer que o inglês é a chave do sucesso, né, para o processo, tá?
E também você tem experiência profissional. 2 anos, o ideal seria que fosse pelo menos mais 1 ano, né, para que você pegue a pontuação cheia por questão da idade. Mas, assim, parece, sim, um perfil muito bom para o Ex-Presenter, ok? Mas se você quiser saber mais detalhes, entre em contato com a gente, agende uma consulta, que a gente faz a avaliação mais criteriosa, mais certinha, né, mais detalhada, consigo fazer as simulações para saber os seus pontos e também determinar as suas chances no processo, ok? Vamos lá. Adriano Lima, que ótima notícia. Bom, não é uma pergunta em si, mas vamos lá, vamos passar. Fez uma pergunta aqui embaixo. Tá, vou validar tá. O Adriano, você está querendo, né, dar a resposta que eu fiz do Education Credential Assessment para os cursos técnicos. Tá. Se você tiver um diploma, como eu, né, enfatizando, né, se tiver diploma histórico escolar e a instituição que você fez o seu curso, né, ou do seu esposo for reconhecida pelo MEC, tem grandes chances, sim, de ser validado, de ser equiparado como um curso de 2 anos ou 1 ano, dependendo de quanto tempo, ok? Alejandra Nus. Boa noite. Gostaria de saber se a experiência laboral de 2012 a 2015 dentro do NOC A é válida no processo, porque de 2016 até agora fui autônoma, NOC B. Como que faz? É difícil comprovar essa experiência como autônoma. Então, assim, vamos lá. Então, eu vejo aqui tem duas perguntas dentro de uma. Primeiro, você quer saber se a sua experiência na NOC A, de 2012 a 2015, ela é válida para o processo. Então, assim, se for NOC A, é válida pelo processo, sim, tá? Então, se você trabalhou de 2012 a 2015, você tem quase, né, próximo ali de 3 anos, dependendo do mês que você entrou, você tem perto de 3 anos de experiência profissional e ela, se for NOC A, é válida sim. A sua experiência como autônoma, tá? O que a gente chama de self-employed aqui. Ela é um pouco mais difícil de comprovar, tá? Porque a gente precisa de documentos que mostrem que você trabalhou, que você realmente exerceu essa função, esse cargo e pelo período. Então, normalmente, quando você trabalha numa empresa, essa comprovação, trabalha numa empresa como funcionário, essa comprovação ela é um pouco mais fácil, porque você tem, além de pessoas que podem validar através de uma carta de recomendação, né? Você tem pessoas que podem assinar essa carta, assim como você tem contrato de trabalho, lerites e tudo mais. Então, você tem um monte de documentação que ajuda. Agora, quando você trabalha como autônomo ou self-employed, essa comprovação é um pouco mais difícil, né? Porque, primeiro, você não tem um chefe, você não tem uma instituição por trás de você, tá? Então, normalmente, o que é mais difícil provar na questão do self-employed ou do autônomo é a questão das horas. Quantas horas era trabalhado por semana, era desempenhado por semana? Isso é crucial para que a gente determine o quanto tempo você tem de experiência como full-time ou part-time, entendeu? Para o processo. Então, assim, como autônomo, às vezes, assim, o que você precisa ter em mente? Questão de, se você presta serviços para uma empresa e essa empresa pode validar esse trabalho que você fazia, se você presta serviço para terceiros, é bom que às vezes tem nota, recibo, e alguns clientes também podem fazer uma carta para você de recomendação. Se você recebia, como que você recebia dinheiro dessas pessoas, né? Como que era a forma de pagamento? Então, você tem um recibo, mas você recebia em banco, então às vezes é bom mostrar essa constância de recebimentos que você tinha, se você dava ou não nota fiscal, tá? A questão mais difícil é realmente as horas, tá? Então, assim, a gente tem que ter o máximo de documentos que provam a sua experiência. Quanto mais cartas de clientes você tiver, que, por exemplo, se você trabalhou num projeto para um cliente específico ou para uma empresa específica, essas horas, né, isso vai estar detalhado nessa carta de recomendação ou até num contrato que você possa ter feito com essas pessoas, tá? É um pouco mais difícil, é um pouco mais trabalhoso, mas é possível, tá? Isso tem que avaliar direitinho como que era o seu trabalho, qual era a sua forma, né, de como você lidava com seus clientes, enfim, tá? Mas é possível, sim. Então, vamos lá. Patrícia Fonseca. Quanto um casal precisa comprovar no processo do Express Entry, tá? Peraí que atualizou aqui, ok. Um casal, se for um casal sem filhos, a média, eu não lembro de cabeça o valor exato, mas é 12.700 alguma coisa, 13 mil dólares canadenses em média, tá? Esse é o valor solteiro. 15 mil, entre 15 e 16 mil dólares o valor para o casal, tá bom? Desculpa, eu não lembro de cabeça agora, porque é tanto número para a gente decorar, mas assim, eu tenho com certeza está nessa faixa, tá? De 15 a 16 mil dólares o valor para o casal, ok? Rafael Alves Lima. Como funciona a contagem do tempo de serviço para a contagem do tempo para o skilled worker? E para quem trabalha no regime PJ?
Tá, eu já falei um pouquinho, né, respondi um pouquinho sobre isso, né, que a contagem do tempo para quem é self-employed é um pouquinho mais difícil, porque, né, às vezes não tem evidências, né, de quantas horas foi trabalhado, então é um pouquinho mais difícil. Mas, assim, em base, como que é a contagem do tempo, tá? Ah, você tem que trabalhar 30 horas, no mínimo 30 horas por semana para ser considerado um trabalhador full-time, e num ano são 1.560 horas, tá, que você precisa comprovar. Então, ou seja, se você chegou no final do ano, você tem as 1.560 horas, você tem um ano full-time. Se você trabalha menos que 30 horas por semana, você está num regime part-time, ou seja, de meio período, que não é integral. E aí, nesse caso, você vai precisar do dobro de tempo para provar o mesmo tanto de horas, né? Então, basicamente, assim, bem a grosso modo falando, não, que né, a gente tem que ver certinho, mas se você trabalha 15 horas por semana, você vai precisar de 2 anos para comprovar um ano de experiência, tá? Então, se você trabalha pelo menos 30 horas por semana, você tem em um ano uma experiência de trabalho, né, full time por um ano. Gente, é importante ressaltar que o mínimo são 30 horas por semana, mas assim, se você trabalha 44 horas por semana, isso não quer dizer que, sei lá, em 8 meses você vai ter um ano de experiência, tá bom? 30 é o mínimo. A partir daí, se você tiver horas a mais, isso não vai adiantar o seu processo, não vai contar menos tempo no seu ano de trabalho, tá bom? Então, saiba que a experiência full-time, menos 30 horas por semana, e em um ano você tem um ano de comprovação de trabalho. Se você trabalha meio período, você vai precisar de 2 anos para contar ao mesmo tempo, ok? Vamos lá. Clarice Vieira. Com quanto tempo de casada posso criar o meu perfil no Express Entry? Vou me casar o ano que vem e decidimos que vamos imigrar, mas surgiu essa dúvida, né, de tempo mínimo. Olha, basicamente, é como eu falei anteriormente, a certidão de casamento ela é um documento absoluto, tá? Então, assim, você não precisa estar casada há alguns anos para que vocês entrem aqui como um casal desde que vocês sejam casados. A única exigência de tempo é para a questão de se você tem uma união estável. Aí, nesse caso, na união estável, sim, precisa que vocês pelo menos estejam vivendo juntos por um ano, tá? Esse é o período mínimo. Agora, para casamento, não existe um período mínimo, tá bom? Tiago Cruz. Olá. Com relação à carta de experiência de trabalho no Brasil, por quanto tempo ela é válida e a partir de qual momento em que eu solicito o empregador? Tá, normalmente assim, a carta que você faz, que você vai pedir para o seu empregador assinar, ela tem que ter uma data, né, de emissão. Normalmente são 5 anos que essa data vale, né, mais do que isso, eu acho que já fica um pouco desatualizado, tá? Então, 5 anos é o período ideal para que você tenha essa carta. Qual que é o momento ideal, tá, de pedir para o empregador? Bom, é complicado. Se você está na empresa ainda trabalhando e você está cogitando ainda um processo de imigração, você não vai chegar e pedir essa carta para o seu empregador para não criar uma situação, né, tipo, desagradável. A pessoa fala, poxa, eu estou investindo em você, você está aqui, tá trabalhando, está crescendo na empresa e já quer, está pensando em ir embora? Como assim, né? Então, assim, o ideal, assim, prepare a carta com antecedência e se você receber o invitation to apply, que é o convite oficial, digamos assim, para o processo, aí sim, né, conversa com o seu chefe, ou, enfim, o RH da sua empresa, do seu emprego atual, para que você já tenha essa carta. Agora, se você já não está mais na empresa, você já está em uma outra empresa, mas ainda você mantém amigos ou relacionamento com a sua empresa anterior e você vai precisar dessa experiência, é legal você ter ela o quanto antes, porque quanto mais tempo você, né, sai do ciclo de convivência dessas pessoas, às vezes fica mais difícil o contato depois, tá? Tá, então, assim, normalmente 5 anos é um prazo ideal de validade, digamos assim, mais do que isso já fica complicado, ok? E a carta precisa ser datada, né, no dia que a pessoa assinar, ok? Fernando Souza. Oi, vou com minha esposa estudando, ela estudando e eu trabalhando, e uma filha de 3 anos. O objetivo é emigrar depois. Tem algum problema falar que pretende migrar depois do estudo na hora de pedir o visto? Depende, tá, Fernando? Depende bastante, porque é óbvio que, assim, cada processo é individual, cada pessoa é uma pessoa, então, o que a gente chama de dual intent, né? Você falar pro oficial de imigração que você pretende migrar depois, depende muito do perfil da sua aplicação, né? De quais os documentos apresentáveis, de quão consistente está a tua aplicação. E, obviamente, assim, eu normalmente aconselho a informar que você tem a intenção de migrar se você já tem um perfil cadastrado no Express Entry, tá? Porque se você cadastrou o perfil no Express Entry, você faz uma aplicação de visto de estudos e não informa, né? Fica meio contraditório, porque um dos pontos principais do visto temporário de estudos é você convencer o oficial de que você vai voltar para o Brasil, né, depois do seu período de estudos. Se você expressou seu interesse em imigrar, já tem um perfil cadastrado, né, no Express Entry,
você está se contradizendo, tá? Então, assim, se você ainda não tem um perfil cadastrado no Express Entry, é óbvio que a gente precisa analisar no detalhe, mas, assim, não convém, às vezes, informar, tá? Talvez, em alguns casos, a Dual Intent, ela pode atrapalhar, em alguns casos, ela pode ajudar. Então, é bem complicado, precisa ser bem cuidadoso com essa informação, tá? Mas se você tem um perfil já cadastrado no Express Entry, o ideal é que você faça, sim, que você informe, que você já está no processo de, não no processo, mas que você expressou seu interesse para migrar mas que a sua intenção de estudos também é genuína e que ela vai te ajudar, anyway, né, se for no Canadá ou no Brasil, ok? Clarice Vieira, existe um tempo mínimo de casados? Já respondi essa. Alejandra Nussa, obrigada por responder minha pergunta. Obrigada, Alejandra, por ter, né, deixado o seu comentário aqui. É muito importante também as perguntas que vocês fazem, né, porque muita gente que depois vai ver esse vídeo acaba, né, vendo os comentários e acaba já tendo a pergunta respondida ali, tá? Mas legal, muito obrigada pela participação, tá bom? Deixa eu ver. Stephanie Baeza, tem algum site onde eu posso fazer a simulação dos pontos? Sim, tá? Se você entrar no site do consulado, no CIC, é possível você fazer, sim, a simulação de pontos para o Express Entry. Eles têm uma calculadora online, uma ferramenta que você pode fazer, tá bom? Juliana Esquerda, se você tem um valor mais alto do que pedem para um casal ter no Express Entry, isso conta ponto? Ou se você tem um valor menor, você deixa de pontuar? Juliana, primeiro, se você, no caso de processo de migração, tá? Você tem que ter o valor exato. Você não precisa ter mais do que o valor mínimo necessário para comprovar, né, de capacidade financeira. Mas isso não vai somar mais pontos para você, tá? Um pouco diferente, às vezes no processo, é bem confuso, às vezes as pessoas confundem um pouco, porque no processo temporário, eu sempre falo, quanto mais você tiver, né, de financeiro para mostrar, melhor, porque isso sim ajuda. Agora, no processo de imigração, não. Se você tiver exatamente o valor que está na tabela determinada pelo governo, nenhuma vírgula a mais, você já tem aquele valor. Você não pode ter menos, tá? Então, é aquele valor dali para cima. O que você tiver a mais não vai determinar nada, não vai te dar pontos, não vai te ajudar, mas você não pode ter menos, porque se você tiver menos, você não está atendendo um critério de elegibilidade do processo, tá bom? Então, se atente no valor. Tem a questão muito da conversão do dólar, né? Então, é bom, assim, você deixar claro que no dia que você enviar a tua aplicação, a conversão exata, né? E de onde você tirou aquela conversão, ok? Pedro Henrique Costa. E no caso do descritivo na carta do empregador, sobre as funções exercidas, tem que estar parecida com o NOC indicado? O que precisa ter na descrição da NOC, da carta? A carta, ela tem um monte de informações que são importantes, tá? Que o consulado exige, que você precisa mostrar. E com relação à NOC, sim, é aconselhável que ela esteja bem parecida com, assim, óbvio que você não vai fazer uma cópia, né, do descritivo da NOC que está no site, mas ela tem que estar coerente com a experiência que está ali, tá? Porque o que o oficial vai determinar? É o seu cargo, as suas atividades, e daí ele vai determinar a NOC exata e se ela é adequada para o processo, se ela está dentro, né, qualificada. Se de repente o oficial, né, vê que você colocou uma profissão diferente do que você declarou e tudo mais, isso pode ser um problema, tá? Então, sim, no descritivo das atividades é ideal que esteja que esteja coerente com o que é o descritivo da profissão, da NOC adequada, mas não faça uma cópia do que está no site, ok? Vamos lá. Stephanie Baeta. O que o conjugue deve ter de comprovação que conta pontos para aumentar, né? Conta pontos para aumentar no processo. Então, assim, sempre que a gente fala do perfil do Express, a gente está falando do aplicante principal, né? E do conjugue, ou seja, do spouse. Sempre a pontuação maior, que determina, né, a grande soma de pontuações, é o aplicante principal, certo? O cônjuge, ele agrega, né? Ele entra com pontuações que agregam por perfil, tá? Então, assim, o que é considerado do segundo aplicante, né? Do spouse? A formação acadêmica, que vai gerar pontos também, o nível de inglês, e se essa pessoa tem experiência no Canadá também de trabalho, isso vai contar pontos, tá? Fora isso, não tem outros critérios que contaria pontos pro segundo aplicante, tá? Mas é bom entender, às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, mas se eu aplicar sozinho como solteiro, eu vou ter mais pontos? E se eu aplicar como casado, eu vou ter mais pontos? Gente, a grade de pontos, digamos assim, do Express Entry, ela é equivalente, tá?
Então, assim, o solteiro, ele tem a pontuação dele é maior, mas se você for ver no final entre um casal e um solteiro, a soma vai dar a mesma, tá? O que é diferente no casal é que vocês dividem um pouquinho de pontos, né? O spouse, ele entra complementando com alguma pontuação. E já o solteiro, ele é responsável por toda a pontuação do, né, do processo. Então, mas no final das contas, né, se a gente pegar o perfil do solteiro e casado, né, se for equivalente, vai dar a mesma pontuação. Então, assim, não tem vantagens, digamos assim, tá? Em alguns casos, o casal, dependendo do segundo, se o spouse tiver, por exemplo, o principal aplicante tem um doutorado, tem um CLB9 de inglês e tudo mais, e o spouse tem ensino médio, isso pode derrubar um pouquinho a pontuação do que se for se comparar com o solteiro que tem um doutorado, tá? Mas, assim, no geral, as grades de pontuação são equivalentes, então não existe uma vantagem a mais para um ou para outro, ok? Vamos lá, deixa eu ver onde eu parei aqui. Nossa, gente, obrigado. Quantos comentários, eu tô adorando responder isso aqui para vocês, tá bom? Maíra Comarela, a pontuação pela experiência de trabalho é diferente de acordo com a área NOC? Não, tá? Então, assim, indiferente. Se você está dentro da NOC 0A ou B, a pontuação é a mesma, tá? O que vai determinar se é maior ou não é o tempo de experiência profissional, né? De acordo, se você tiver 1 ano, a pontuação é um pouquinho menor, mas se você tiver mais de 3 anos, a pontuação já é maior. Então, assim, não tem diferença por NOC, tá? Você precisa estar numa NOC 0A ou B e a pontuação vai ser a mesma, independente se a sua profissão for A ou B, tá? Então, não se preocupem com isso. Ricardo Gomes. Após emigrar, ou seja, ser um residente permanente, posso levar meus pais ou sogros para morar comigo? Existe um processo, tá, de family sponsorship, ou seja, que inclui os pais, né, e avós. É possível, sim, depois que você se tornar residente permanente, mas, assim, existem alguns critérios de elegibilidade. Não é assim, olha, acabei de me tornar residente permanente, no caso, para trazer os pais, né, que você já tem elegibilidade para os pais. Óbvio que no caso de, se você acabou de entrar no processo de imigração, acabou de virar um residente permanente aqui, e você se casou e a sua esposa está no Brasil, é diferente. Os critérios de elegibilidade para esposa e filhos são diferentes dos critérios de elegibilidade para pais e avós, tá? Então, sim, é possível, mas provavelmente você vai ter que esperar um período maior aí vivendo no Canadá, né, para que você se torne elegível, tá? Mas é possível, sim. Vamos lá, Tiago Alves. Depois do Invitation to Apply, quanto tempo em média temos para enviar os documentos, né, para aplicação? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, tá? Mas assim, depois que você recebeu o Invitation to Apply, são 90 dias para que você envie a sua aplicação pro consulado, tá bom? Não pode passar desse prazo, senão você perde o período e vai ter que entrar no pool novamente e esperar um novo Invitation to Apply, ok? Fernando Sanches. Fernanda, eu tenho 40 anos, esposa 33, tenho um filho de 2 anos. Fernando, as perguntas, desculpa, mas assim, as perguntas que você está fazendo aqui é para avaliação de perfil, tá? Não dá para a gente fazer essa avaliação, não dá para saber, assim, de cara quantos pontos você teria, tá? Quais são as suas chances, porque, assim, embora a gente sempre fala, o Express Entry, ele, a partir de 35 anos, 40 anos, pode ser que você tenha uma pontuação menor, mas isso depende muito. Tá? Assim, óbvio que vai perder pontos com a idade, mas se você, de repente, consegue suprir esses pontos, né, em outros quesitos, né, às vezes uma experiência de trabalho no Canadá, uma formação no Canadá, enfim, você pode ter uma pontuação ainda que seja considerada competitiva para o Express Entry, mas a gente precisa fazer a avaliação com mais critério, tá bom? Então, assim, gente, o bate-papo de hoje é mais assim para a gente responder perguntas simples, tá? Avaliação de perfil, fiquem à vontade, agenda uma consulta, que a gente faz isso com todo prazer para vocês, tá? Durante as consultas a gente faz tantas simulações de pontos, a avaliação do perfil para o Express Entry ou para outros processos de imigração também, tá? Então, nós temos os contatos aqui embaixo, entre em contato, façam um agendamento com os nossos consultores, tá bom? Tiago Cruz. Karina, muito obrigada por esclarecer a minha dúvida. Claro e objetivo, me ajudou bastante. Obrigada a você, Tiago, por ter deixado seu comentário aqui. Eu fico muito feliz que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, tá bom? Patrícia Fonseca. Olá, meu esposo é formado em Direito, mas tem um restaurante no qual é chefe. Tem a probabilidade de a gente conseguir pela experiência de trabalho dele? Sim, viu, Patrícia? Então, assim, muita gente confunde a questão de, eu sou formada em Direito, mas eu não trabalho na área. Ou eu sou psicóloga, mas eu não trabalho na área. Então, assim, uma coisa é você comprovar o seu nível educacional através da sua formação, tá? Então, isso, você está ganhando pontos pelo seu nível educacional.
Agora, a área que você trabalha, no qual você tem experiência, ela não precisa estar relacionada com a sua educação, tá? Então, se você, por exemplo, é nutricionista, mas trabalha com a área comercial, a sua experiência de trabalho, ela vai estar numa NOC, né? Ou seja, a sua NOC, a sua experiência de trabalho, ela vai contar no quesito experiência profissional, tá? Então, são coisas diferentes, não precisa estar relacionado. Então, assim, se o seu marido é formado em Direito, mas ele é chefe, mesmo que ele não tenha formação como chefe, ele trabalha como chefe, ele tem um restaurante, ele tem uma experiência profissional nisso, é isso que conta, tá? Óbvio que tem todos os documentos de comprovação da experiência profissional dele, mas, assim, entenda, gente, que não precisa estar relacionado uma coisa com a outra, tá bom? O seu nível educacional, a sua formação, você ganha pontos pelo nível educacional, ponto. E a sua experiência profissional, ela tem que estar numa NOC qualificada para que você tenha pontos também né, por esse quesito, tá bom? Patrícia, espero que eu tenha esclarecido. Fernando Sanches. Temos chances de aplicar no Express Entry ou seria melhor um college ou ter uma experiência profissional? Todo mundo tem chance, né? Óbvio, se for elegível, se tiver os critérios mínimos de elegibilidade, todo mundo tem chances de cadastrar o perfil no Express Entry, tá, Fernando? Óbvio que a pontuação que vai determinar se você vai ser chamado ou não. A questão de college ou, né, de ter uma experiência profissional no Canadá, óbvio que isso ajuda, porque, vamos supor, fazendo um programa de estudos aqui no Canadá de 1 ano ou até 2 anos, enfim, dependendo de como for o programa, você pode agregar de 15 a 30 pontos no seu processo a mais. Tá? A experiência profissional no Canadá também conta muitos pontos para o processo. Então, normalmente, assim, o caminho de vir para cá através de estudos, ele só agrega, tá? Em termos de pontuação, em termos de melhorar e de deixar o seu perfil com uma pontuação melhor. Tá? Ele não é o único caminho. Você pode se cadastrar, você pode ser elegível e ter a pontuação para o Express Entry sem precisar vir para o Canadá. Tá? Para isso, tem o Federal Skilled Work Program, que é dentro do Express Entry, tá? Então, assim, baseado, se você tem uma experiência profissional qualificada, não precisa ser no Canadá. Ou seja, e outros critérios que você precisa ter elegibilidade, você pode ser elegível, você pode, sim, ser selecionado sem precisar estar no Canadá. O programa de college, estudo, isso agrega, né? Assim, em termos de pontuação, você vai ter possibilidade de aumentar a sua pontuação, você vai ter possibilidades não só de aumentar a pontuação, mas de ter elegibilidade para outros processos, tá? Processos provinciais, enfim, né, com oferta de trabalho ou experiência profissional. Então, assim, isso aumenta as possibilidades, tá? Não é o único caminho. Normalmente, o caminho de college, estudo, college, né, através de estudo e trabalho aqui, ele é indicado, sim, para alguns casos. Às vezes, por exemplo, a pessoa não tem pontos suficientes para o Express Entry ou falta ainda algum quesito de elegibilidade. Então, às vezes, a forma de agregar mais pontos para o processo e se tornar elegível é, sim, vindo para o Canadá, fazendo um programa de estudo e trabalho, tá bom? Mas não é o único caminho, ok? Flávio Rafael. Karina, hoje eu moro no Canadá com a minha noiva. Ela trabalha full-time e eu part-time. Temos uma conta conjunta. E um income mensa, né? Tipo uma renda familiar. Se aplicarmos para o Federal Skilled Work ou no Express Entry, precisamos necessariamente comprovar fundos, fundos no Brasil, né, de 15 mil dólares? Depende muito, tá, Flávio? Porque assim, vamos supor, vocês estão trabalhando aqui, tá? A sua noiva, ela trabalha full time. Se a experiência dela, de repente, se ela for a principal aplicante, a experiência de trabalho dela for qualificada, isso quer dizer que em um ano ela tem elegibilidade para o Canadian Experience Class. No programa, no Canadian Experience Class, não precisa de comprovação de fundos, porque se você está trabalhando, óbvio que o seu trabalho já é a comprovação de fundos suficientes que vocês precisam para o processo, tá? Já que aqui os salários são determinados por ano. Então, óbvio que você precisa ganhar mais do que, né, de 15 mil, 16 mil dólares por ano, né, para que comprove essa experiência. Porém, se vocês ficarem elegíveis para o Federal Skilled Worker, tá? Um dos critérios, sim, é obrigatório que a gente mande a comprovação de fundos, tá? Então, sim, é necessário que você tenha essa reserva financeira. Então, vai depender muito do tipo de programa que você vai se qualificar, ok? Fábio Teixeira. Olá, eu preenchi a pontuação para o Express Entry e eu atingiria os pontos suficientes para aplicá-lo. Sendo assim, meu problema é no inglês. Tem como eu ir para o Canadá e estudar 3 meses ou 4 meses de inglês e solicitar daí fazer daqui uma prova do IELTS? Sim, tá? Possivelmente, obviamente você consegue, tá? Porque assim, o IELTS tem provas em todos os lugares do mundo, então é uma certificação, né? Um teste de proficiência internacional. Então, sim, você pode vir para cá, fazer um programa de estudos de inglês, um intensivo, e de repente fazer a sua prova aqui mesmo, ou quando você voltar para o Brasil, enfim.
é possível, tá bom? Então, se você, Fábio, acha que talvez fazendo um intensivo aqui de inglês isso vai melhorar, que eu acredito que sim, porque você vai estar estudando, se dedicando muito mais horas, né, do que no Brasil. No Brasil a gente tem que se dividir entre trabalho e estudo de inglês, e aí estudou 1 ou 2 vezes por semana. Pelo menos um curso de inglês aqui focado, você vai estar estudando praticamente uma grande parte do seu dia, e isso com certeza vai elevar o seu nível. A minha dica é, o IELTS é uma prova extremamente técnica, tá? Então, assim, faça um curso preparatório para o IELTS também, junto com o seu inglês. Reserve um mês aí desses 3, 4 meses que você vai vir para cá para fazer um curso preparatório. Porque é uma prova técnica, é uma prova cheia de pegadinhas, então é bom que você esteja preparado também para a prova, né? Eu sempre brinco com os meus clientes que o IELTS, ele mede não só o seu nível de inglês, ele mede o quanto você sabe de IELTS também. Então, se prepare também para a prova em si, não somente o inglês, tá bom? Daniel Praciano. Para fazer o processo de New Brunswick, eu preciso entrar no Express Entry? Os processos provinciais eles são extremamente delicados, tá? Mas, assim, hoje, assim, a maioria das províncias, você precisa estar com o perfil ativo no Express Entry. Então, é ideal que você tenha um perfil cadastrado. Obviamente que o processo de seleção das províncias é um pouquinho diferente um do outro. Tem Ontário, por exemplo, é uma província que ela seleciona diretamente do seu perfil do Express Entry, tá? Já outras províncias não, mas mesmo assim, mesmo que você não tenha um processo de seleção pela província direto pelo Express Entry, é ideal que você tenha o seu perfil criado, porque você vai precisar, tá? Depois que você receber a nomeação provincial, o processo provincial ele é feito em 2 etapas. Ele é tanto feito no processo, né, a província, a primeira etapa, e depois o federal. Então, você vai precisar ter o seu perfil cadastrado no Express Entry de alguma forma. Então, é ideal que você tenha assim, tá bom? Tiago Cruz. O Free Assessment que está disponível no website de vocês também calcula a pontuação do Express Entry? Sim, tá, Tiago? Calcula sim. Você pode preencher o nosso Free Assessment lá e você vai ter... vai calcular a sua elegibilidade, a sua pontuação também para o processo, para o Express Entry, ok? Tibérios Lima. Consigo mudar o visto de visitante para estudante indo com esposa e filha? Ela estuda no colégio privado e eu poderei trabalhar? Filhos podem estudar? Tibérios, não é o foco hoje, o assunto não é, né, visto temporário, não é visto de estudos, a gente está falando de Express Entry, tá, que é o processo de imigração. Mas assim, não vou, né, basicamente, é possível, sim, fazer um processo de mudança de status do visto, tá? É um processo mais delicado, não dá para ser, assim, o processo de mudança de visitante de turismo para estudos, ele é feito basicamente fora do Canadá. Óbvio que tem algumas exceções, tá? Mas assim, não quer dizer que você vai sair fisicamente do Canadá, mas a sua documentação vai ou para os Estados Unidos ou para o Brasil, tá? Então, dá para fazer essa mudança de status estando aqui. Se a sua esposa estiver num college privado, tá? Você vai ter o Open Work Permit. Assim, é bem delicado esse assunto porque, normalmente, college privado, ele não daria elegibilidade para o Open Work Permit do acompanhante, da esposa ou do esposo, no caso, tá? Alguns casos, eles têm, vamos falar assim, em exceção, eles têm aprovado, mas não é a regra, tá? Então, o ideal seria um college público, né? Para que você pudesse ter o Open Work Permit enquanto a sua esposa estuda e seus filhos também possam frequentar a rede pública de ensino sem nenhum custo, tá bom? Gui Cris, fiquei muito feliz com... desculpa, acho que eu confundi aqui os comentários, vamos lá. Olá, muito difícil ir com nível básico de inglês para aprender desde o início e se aperfeiçoar aí? Tá, ele tá fazendo uma pergunta. Se é muito difícil vir com nível básico de inglês? A questão de nível básico de inglês é muito relativo, né? Porque eu sempre falo, o aprendizado é diferente para cada pessoa, tá? Se você chegar aqui com um nível muito básico de inglês e vai estudar por um tempo, e você se dedica, você é uma pessoa esforçada, você tem uma facilidade no aprendizado do idioma, é perfeitamente possível você fazer esse aperfeiçoamento do seu idioma aqui, tá? Mas isso muda de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que precisa de mais tempo. Tem gente que em 6 meses consegue elevar bastante o nível de inglês, tem gente que não, tá? Então, vai depender muito do esforço pessoal de cada um, da dedicação e também da facilidade em aprender o idioma, tá? Mas sim, eu acredito que vindo para o Canadá para estudar inglês, é o que eu já falei um pouquinho acima, você está mais dedicado nesse projeto, né? Você está estudando mais horas por dia, praticamente todos os dias da semana, e você está exposto muito mais à língua do que no Brasil, tá? Então, óbvio que o aprendizado acaba sendo um pouquinho mais rápido.
mas também, tipo, se é possível não aprender com isso, vai depender muito de cada um, tá? Da facilidade de ensino e tudo mais. Gente, quanto à pergunta, então assim, eu vou responder mais uns 10 minutinhos aqui, tá? As perguntas de vocês, e depois a gente vai interromper. Mas não se preocupe, as perguntas serão respondidas, tá? Depois a gente vai responder por mensagem, ok? Então, mais 10 minutinhos e a gente conclui a live de hoje, tá bom? Vamos lá. Pedro Henrique Costa, eu de novo. Não tem problema, Pedro, se você tiver perguntas, enquanto a gente estiver aqui, eu vou responder para você sem problema nenhum, tá? E depois a gente responde por mensagem. No caso da comprovação financeira, o valor de 12 mil, tá? Ó, não é 12 mil exato, tá? É um 12 mil e uns quebradinhos, digamos assim, tá? Precisa estar parado na conta por 6 meses. Quando a gente cria o perfil do Expresentre, ou no site fala um balance do valor. Então, tá. Assim, quando você cria o perfil, entre criar o perfil e até ser chamado, pode ser um tempo assim, mas eu vou falando, quando a gente envia a aplicação, a gente costuma enviar, em média, 6 meses de extrato, tá? Então, a carta, existe o extrato, também existe a carta do banco para fazer a comprovação financeira. Na carta do banco, hoje a gente vai falar o valor médio que você mantém em conta, tanto investimento ou conta corrente, né, por esse período. Mas a gente também precisa mostrar o extrato. Ideal, 6 meses, ok? Se for um tempo menor, óbvio que cada caso é um caso, tá bom? Então, a gente tem que avaliar no detalhe, mas o ideal, né, vamos falar, o mundo perfeito. O mundo ideal seria que você tivesse pelo menos 6 meses de extrato da conta, ok? Fernando de Souza, sou formado e trabalho em TI, porém, sou formado e trabalho com TI, porém, também sou formado em Direito. Vi que na calculadora de pontos do Expresentre eu poderia usar o meu diploma de Direito para pontuar como um Professional Degree. Isso pode ser mal visto? Digo, tipo, aplicar como TI? Não vai ser mal visto, tá? Se você tem um diploma de Direito, esse reconhecimento como professional degree é um pouco delicado, porque acho que é uma instituição hoje que faz esse reconhecimento. As outras, por exemplo, a WS mesmo, se você mandar o diploma de direito para eles, eles vão reconhecer como um bachelor degree. Então, mas sim, se você é formado em direito, é bem possível que você consiga o professional degree, que equivale à pontuação do mestrado, e não é mal visto, tá? Como eu já falei aqui anteriormente, Fernando. Você ter a formação acadêmica, isso conta pontos no critério de educação, né, da sua formação. E a sua experiência de trabalho, que você trabalha, vai te dar pontos como profissional qualificado, né, que você precisa provar experiência de trabalho. Então, não é mal visto, tá? Não tem problema nenhum. Muita gente, é super comum, muita gente se forma numa área, mas, enfim, não é aquilo que ela trabalha, entendeu? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Ricardo Mazaki. Eu sou africano e estou aqui no Brasil, mas quero migrar para o Canadá. Como posso fazer? Bom, Ricardo, a gente já explicou mais ou menos assim, você precisa ter pelo menos os critérios mínimos de elegibilidade, cadastrar o seu perfil no Expresentre e concorrer aos draws, né? Se você tiver a nota de corte, na nota de corte ou acima, você vai receber um convite para o processo de migração, tá? Mas assim, a pergunta, assim, como eu posso fazer? Assim, existem vários programas de migração. Então, eu aconselho que você agenda uma consulta conosco, né, com um dos nossos consultores aqui na Evisa, que a gente pode te ajudar no planejamento, na estratégia, no processo de migração para você, ok? Valquíria Leila Vaal. Eu tenho 42 anos e mais de 20 anos de trabalho em restaurante como chefe de cozinha. Eu tenho pensado em ir para o Canadá com a minha filha, que tem 18 anos, porém eu não tenho graduação, somente ensino médio. Eu tenho chances? Como a gente tem falado aqui, Valquíria, a questão assim, se você tiver a elegibilidade para o processo, você pode cadastrar o seu perfil, tá? Mas assim, o que vai determinar se você tem os pontos suficientes, realmente, você tem o ensino médio, você pode cadastrar o seu perfil, mas talvez você não tenha pontos suficientes para ser chamado. A questão da idade também é um fator que pesa bastante, então você já começa a perder muitos pontos pela idade e fica difícil recuperar em outros critérios, tá? De experiência profissional você tá ok, e também tem a questão do idioma. Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação mais detalhada do perfil para dizer se você tem chances ou não, tá? Mas, assim, esteja no radar que é a combinação de alguns fatores de elegibilidade para que te dê a pontuação. Quanto melhor for, por exemplo, o seu inglês, melhor o seu nível educacional, mais pontos você vai ter no processo, mais chances você teria também de ser selecionado, ok? Gabriel Bentley. Tenho 22 anos e sou formada em jornalismo há 1 ano e estou pensando em fazer uma pós para melhorar a minha pontuação. É o melhor caminho? Trabalho como freelancer, como comprovo minha experiência na área?
Gabriel, a gente já falou um pouquinho sobre comprovação de experiência para quem é autônomo, ou, né, no seu caso, freelancer. Então, assim, é um pouco mais difícil, né, porque você não trabalha fixo para uma empresa ou para né, como contrato para uma empresa específica, tá? Mas, assim, quanto mais documentos você tiver que comprove os serviços que você presta, se você trabalha como freelancer, se você dá nota, se você recebe por esse serviço, já ajuda na comprovação, mas óbvio que a gente precisa ver no detalhe a respeito disso. De você fazer uma pós-graduação para melhorar a sua pontuação, obviamente, né? A gente está falando aqui, se você tem uma graduação, você vai ter pontos por essa graduação. Se você tem uma pós também, você vai chegar a mais pontos para o processo. Então, com certeza, fazer uma pós-graduação vai melhorar, sim, a sua pontuação, tá bom? Vamos lá. Daniel, agradecendo. Gente, eu que agradeço a participação de vocês, tá? Fico muito feliz de que eu esteja conseguindo responder tudo aqui para você. A gente vai ficar mais uns minutinhos aqui, tá? Mais 5 minutinhos. Vamos lá. Débora Vego, lá. Sobre a carta de declaração de trabalho. Minha área é uma área de alta rotatividade. Então, nenhum dos meus chefes, né, diretos das últimas 4 empresas, continuam nessa empresa. Nesse caso, como devo proceder? Uma carta do RH? Ou no caso, e se caso a empresa se recuse a fazer o processo, como proceder? Então, tá assim, quem que pode assinar as suas cartas, tá? Então, quem foi o seu superior imediato, ou um gerente da área, o dono da empresa e o RH. Normalmente, eu sempre recomendo que seja o RH, porque é isso mesmo que você falou, a empresa tem rotatividade, então, hoje, o seu gerente, né, o seu chefe, ele tá lá. Mas quem garante que amanhã ele não arrumou outro emprego, ele saiu e aí, poxa, se ele assinou essa carta, fica difícil para depois, se o oficial, né, quiser validar essa informação, tá? Então, assim, o ideal é que seja o RH, porque qualquer pessoa que esteja no RH vai entrar no sistema e ver que você realmente trabalhou lá, vai poder confirmar essas informações, tá bom? Se você não tem a carta, a declaração da empresa, você tem que ter outros documentos que mostrem essa comprovação. Então, às vezes, contrato de trabalho, olerites e também até a carteira de trabalho pode ser usada, embora ela não tenha todas as informações. O que é importante, e é o que tem na carta, que a carta avalia, assim, a descrição das suas tarefas, o que você fazia no seu trabalho, as suas principais tarefas. Muitas vezes no contrato não tem essa informação, tá? E se não tiver essa informação é um problema, porque é através das suas atividades que a gente determina qual é a NOC que você trabalha, tá? Às vezes o nome do cargo, em muitos casos, não é o fator determinante para a NOC, tá? Porque no Brasil a gente tem cargos diferentes do que tem aqui no Canadá. Então é a descrição das suas tarefas, o que você faz no seu trabalho no dia a dia que vai determinar qual é o seu NOC. Se você não consegue a carta da empresa, onde vai, né, ter essa descrição das atividades, e isso não tem no seu contrato, é complicado. Então a gente vai ter que ter alguma forma de conseguir, né, essas informações. Então, se atente nisso, dá uma olhadinha no seu contrato, assim, às vezes a carta ela é um documento fundamental, mas assim, se não tiver, é óbvio que a gente entende essa situação, mas você vai ter que comprovar de outras formas, tá? Contrato de trabalho, olerites, carteira de trabalho, enfim. Patrícia Fonseca. Oi, você poderia me dizer como funciona a questão da validação do diploma? O marido é formado em Direito e eu tenho Pedagogia. Então, assim, não, na verdade não é uma validação, tá? É o Education Credential Assessment, mais ou menos uma confirmação das suas credenciais educacionais, tá? Então, se você tem uma formação no Brasil, o Canadá quer saber se essa formação ela é reconhecida no Brasil e também se ela equipara, né, se equipara a um programa parecido com aqui no Canadá, aqui do Canadá. Hoje tem algumas empresas que são credenciadas ao consulado canadense, tá? Então, você precisa fazer o Education Credential Assessment através de uma dessas empresas, tá? Se for por outra empresa, eles não vão reconhecer. Mas, basicamente, você precisa fazer a tradução juramentada do seu histórico escolar e diploma. E também, óbvio, fazer um cadastro no site dessa empresa, até colocar as informações, as credenciais que você quiser fazer a equiparação, né? E depois levar esse documento na faculdade, a faculdade enviar para essa empresa aqui no Canadá. Basicamente é esse o processo, tá bom? Se você quiser saber mais em detalhes, a gente pode te ajudar, com certeza, tá? Agende uma consulta com a gente, ok? Fernando Sanches, obrigado pelas orientações. Eu gostaria de saber o endereço aqui de Vancouver para uma avaliação do perfil, né? Tá. Bom, a gente tem no site os endereços, mas basicamente acho que fica o endereço de Vancouver é na George Street, o número é 1040 e a nossa sala é 1030, tá? A suíte, mas tem no nosso site também. E se você quiser, depois eu coloco o endereço certinho aqui para você nos comentários, tá bom? Ok, vamos lá. Luiz Calmon. Oi, Karina.
Ao finalizar o BCPMP Free Assessment no site da Evisa, recebi um e-mail dizendo que, de acordo com as suas respostas, você não é elegível para o processo para emigrar para o Canadá através do Express Entry System, né? Ah, tá. Gente, às vezes, assim, vocês têm que certificar que vocês estão preenchendo certinho, né, o Free Assessment, porque se faltar alguma informação, por exemplo, de elegibilidade, ou eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade em achar o número da NOC de trabalho quando vai colocar a profissão. Então, se faltar alguma informaçãozinha, o questionário vai devolver para vocês como falando a não elegibilidade e indicando um processo, né, um caminho através de estudos e trabalho. Então, dá uma olhada lá, Alex, no seu perfil, né, entre de novo no assessment, se certifique de que você vai preenche tudo certinho. Alguns erros comuns que acontecem é a questão da data de nascimento, que está invertido, o mês é primeiro e depois o dia. Então, dependendo de como for, também pode dar um problema. O idioma, se você não sabe, se você não fez o IELTS, não tem problema. Tenta colocar o idioma, o que você acha, né? Tipo, baseado nos cursos de inglês, ou no meu trabalho, no meu dia a dia, eu acho que eu tenho inglês intermediário. Então, coloca, porque se você deixar em branco, automaticamente tá considerando que ele está avaliando a sua elegibilidade. Se você não tiver um dos fatores, né, como o idioma, o nível educacional, talvez, e a experiência profissional, ele vai dar como inelegível. Então, preenche novamente, tenha calma com isso e não deixa nada em branco, porque qualquer, às vezes, informação que você deixar em branco, ele vai devolver com essa resposta automática, falando que você não tem elegibilidade para o processo. Ok? Então, gente, obrigada a todos vocês pela participação. Muitos comentários, mais de 59 comentários. Desculpa se eu não vou conseguir responder todo mundo, mas a gente vai estar respondendo, ou eu, ou o pessoal da Evisa, que a gente vai estar respondendo, do pessoal do Contact da Evisa vai estar respondendo para vocês, tá? Obrigada mesmo pela participação, fiquei muito feliz, tá, de todos vocês participarem. E é isso, se vocês precisarem, né, de que a gente faça uma avaliação de perfil, se vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos à disposição. Marque uma consulta, nós somos em 4 consultores na Evisa e também toda uma equipe toda preparada para auxiliá-los, ok? E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha, tá? E assim, até lá, a gente se vê no próximo vídeo, então. Muito obrigada por participar. Abraço, tchau, tchau.